Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 16 de julho de 2024, e a gente aqui ao vivo, começando mais um Rede Verdade para você. E hoje, olha, a política e a eleição está ficando cada vez mais próxima, e a gente vai aqui no Rede Verdade conseguindo garantir espaço aí para todas as vozes da política aqui na Paraíba. Então, dose dupla também no programa de hoje. Eu começo minha conversa aqui com ele, que já foi presidente da Câmara Municipal de João Pessoa e está querendo retornar ali como mandato de vereador. Estou falando do professor, do escritor, do consultor Severino Paiva, professor Paiva, meu convidado aqui desse primeiro bloco. Na sequência, eu vou para a confusão do PSOL aqui em João Pessoa. Tem racha no PSOL e quem vai contar essa história para a gente é ele, que é advogado, foi candidato a senador da República nas eleições de 2022, é pré-candidato também a vereador de João Pessoa pelo PSOL. O Alexandre Soares vai conversar com a gente sobre essa confusão no PSOL também. Mas primeiro vamos de paz com o professor Paiva. Professor, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Boa tarde, satisfação. Eu gostaria de agradecer a você, agradecer ao nosso presidente, né, João Gregório, pela oportunidade de voltar a falar para João Pessoa, conversar com os amigos e discutir a nossa cidade, né, o futuro. E por que você quer voltar para a Câmara de João Pessoa? Eu sei que você teve aquela experiência, inclusive, logo no primeiro mandato, já sendo presidente da Câmara de João Pessoa. Por que você quer voltar para lá? Torres, boa pergunta. Eu quero voltar para a Câmara porque eu tenho a condição de contribuir mais e melhor. Eu amadureci, eu estou mais experiente, mais preparado, né? Pra você ter ideia, eu tenho aqui o meu projeto de mandato. Então, isso é um projeto com mais de 250 propostas para João Pessoa, com prazo, com meios, com estratégia, e que eu quero dividir isso com o eleitor de João Pessoa. São propostas novas ou você está em algumas, você dá continuidade? São propostas novas, propostas que a gente requalifica. Com certeza, são 30 secretarias que a gente propõe em 15 eixos, né? Educação de qualidade, saúde de qualidade, eficiência na gestão, combate à corrupção. E isso é o seguinte, a gente quer debater isso com o pessoense, com o eleitor de João Pessoa, e aceitar, acolher contribuições, melhorias, por a gente tem conversado, andado já em alguns bairros, e já tem aparecido sugestões. Então eu quero de forma participativa colocar um aplicativo na mão do meu eleitor, desenvolvido por mim mesmo, para que ele possa contribuir, ajustar. Professor, essa ideia aqui, assim e tal. Por exemplo, hoje recebi contribuição de taxista. Meu amigo Daniel, que é taxista em uma pessoa, e vive, por exemplo, um dilema com relação a como sobreviver com a questão na era dos aplicativos. Então a gente tem estudado esse problema, queremos debater com a categoria, no sentido de que eles possam coexistir e sobreviver decentemente. Bom, mas tem projeto de continuidade daquilo que você deixou como vereador que foi e acabou que não mandou, e você quer, vou usar a palavra, resgatar, ressuscitar debates anteriores? Torres, é uma coisa interessante, veja bem, nesse projeto aqui que eu estou te apresentando, e vamos apresentar para João Pessoa, a gente faz um diagnóstico de cada área. Por exemplo, só para o nosso cidadã aí de João Pessoa refletir, nós temos o aluno do 9º ano da prefeitura, ele sai sabendo apenas 10% do que deveria saber em matemática. É muito baixo. Né? E 25% do que deveria saber em língua portuguesa. Então isso não sou eu que estou dizendo, são os dados, os estudos, a IDEB, Banco Mundial, são estudos que foram feitos até pela própria prefeitura. Então isso é o seguinte, é uma lástima, Torres, no momento em que nós vivemos a era da inteligência artificial, onde centenas de empregos vão desaparecer, esses meninos que não sabem ler, que são analfabetos funcionais, que não sabem fazer contas de multiplicar e dividir, eles vão ficar à mercê, vão ficar à parte, né, do mercado, não vão ser absorvidos. Então quem vai absorver? O Comando Vermelho, o PCC, as facções, o tráfico de droga, a criminalidade. Então isso é um problema. Você está vendo João Pessoa estourando o índice de criminalidade, né, assalto. Por exemplo, eu sou professor no IFPB ali em Jaguaribe. Se a gente dá aula até 5h30, quando dá 4h30, 5h, o aluno quer sair. Professor, me libere porque eu tenho medo de ser assaltado. Já levaram meu notebook, levaram meu celular, em mediações ali no bairro de Jaguaribe, no Instituto Federal. Não, eu acho que a gente precisa fazer uma gestão eficiente, precisa ajudar. Você sabe que eu digo sempre, vereador fiscaliza, vereador assessora a gestão e o vereador propõe leis, né? Então, 3 coisas para fazer. Então, a gente pode assessorar contribuindo. Por exemplo, eu acho que a Guarda Municipal, nesse caso da insegurança específica, poderia ser mais proativa. Aquela história da patrulha escolar, né, que é uma coisa que vai e vem, descontinua. Uma coisa muito séria que eu acho, Torres, é a questão da descontinuidade administrativa. Então, isso é um problema. Um programa que é bom na gestão anterior, na gestão atual, os caras descontinuam. Vou dar um exemplo. A questão das ciclofaixas lá.
Então, Entendi, aqui na João Rui Pessoa. Carneiro, que tinha lá, está sendo expandido para ampliar. Então, aumenta o espaço para o carro, tira o espaço do ciclista. Quem é que usa aquilo ali, notadamente? O trabalhador, que trabalha na construção civil, que caminha por ali. Então, aquilo tem que discutir. Então, é investimento que foi feito que se joga fora. Por exemplo, outro dia eu estava falando em acabar com a calçadinha lá de Tambaú, para permitir que os carros passassem. Então, isso é uma lógica dos anos 50, 60, anos 70. É uma lógica que está ultrapassada. Você faz e desfaz, faz e desfaz. Faz e desfaz. E você precisa priorizar o cidadão, a qualidade de vida. Então, uma vez se alguém fez e está implantado e a sociedade acolheu, por que eu vou destruir e desfazer só para dizer que eu fiz ou refiz? Agora você está no Solidariedade, Solidariedade do deputado Eduardo Carneiro. que é um partido que está na base do prefeito Sim. Cícero Lucena. Esse é um discurso que beira ali, é um discurso de oposição ou de contraponto a avanços da gestão, ou não? Como é que você vai encaixar isso veja. dentro dessa base? Você, assim, já vai ser um candidato de apoio à reeleição de Cícero ou você vai fazer a sua candidatura? Você deve se lembrar, lá atrás, quando a gente discutia isso, que eu era de outro partido e tal, não, tem que fazer adesão automática, né, espontânea, de imediato, não. Eu sou da bancada, e pretendo ser no ano que vem, da bancada do povo de João Pessoa. Olha aí. Eu não troco a minha posição, a minha visão, a minha capacidade de contribuir em troca de cargos, em nomear A ou B ou C e ficar calado, na moita e tal. Então, assim, isso é uma posição que quem me conhece sabe que eu tenho altivez, que eu tenho posição. Agora, eu quero contribuir. Eu não serei oposição de pronto, de automático. Essa questão do alinhamento... pior pelo pior. Não. Eu acho que João Pessoa evoluiu ao longo das últimas gestões, mas veja, João Pessoa hoje tem 833 mil habitantes, caminhando para 1 milhão de habitantes. João Pessoa tem 40% de sua população, Torres, por exemplo, empregada, com renda, com capacidade de ter renda. 60% não tem. 66% da receita de João Pessoa vem de transferências. Tá certo? João Pessoa não gera. Então a gente precisa lidar com essas questões. Por exemplo, nós temos áreas, bolsões de pobreza, Alto do Céu, Ilha do Bispo e outros que estão entre os piores IDHs. Nós temos índices de criminalidade que estão aí despontando como dos maiores no Brasil. Então tudo isso eu acho que faz com que nós possamos nos preparar, nos qualificarmos e estarmos fazendo essa discussão de forma qualificada, de forma séria, contribuir. Tem fórmulas de tornar a educação, a presença do estudante na sala de aula, do estudo mais atraente, Sim. porque eles hoje são confundidos com o conteúdo que vem de celular, de redes sociais, Sim. enfim, acaba tirando. Veja, uma coisa interessante que você me coloca, hoje, por exemplo, eu vi uma pesquisa que mostra que as profissões que vão sobreviver a essa era da inteligência artificial são profissões notadamente ligadas à área de informática. Então, por exemplo, a prefeitura a gente não pode só criticar, o projeto Code, coordenado lá pelo professor Guido, que estudou comigo, Que é meu uma colega, referência, uma na referência TI. pelo professor Dani Marise e tal. Então, é um projeto interessante, só que ele só atende os últimos anos. Começou atendendo apenas o 9º ano e ele não atendia 6º, 7º, 8º ano do Fundamental 2. E as outras crianças? E lá na alfabetização, 1º ano e tal. Então, a gente precisa trabalhar, por exemplo, pensamento computacional. Então, são contribuições que a gente vai dando e vai preparando as crianças para resolver problema. O mundo do futuro é de quem sabe resolver problema. Aliás, você está com um livro aqui que chama-se o ABC, Esse é o ABC da Ciência de Computação para o Ensino Básico. Ou Esse seja, é já o último e faz parte de uma série onde a gente tem, e esse eu vou dar de presente para a Luísa, né? Sua filhota aí e tal. A do meio. A do meio. E aí a ideia, Torres, é o seguinte, é qualificar o aluno da rede pública e do ensino básico, no sentido de que ele aprenda a resolver problemas, ele aprenda pensamento computacional, como é que funciona a ciência da computação e como é que eu posso usar o computador, a internet e a inteligência artificial em meu favor. Então, a gente precisa, por exemplo, uma proposta que eu fiz, acho que em 2006, 2007, era um sistema de avaliação da educação municipal. Na época, a gestão impediu que o processo avançasse e hoje ainda continua sem ter dados. Hoje a gente avalia os dados com base em dados do IDEB, do Sistema Federal de Avaliação. E a gente precisa ter questões próprias para você poder, por exemplo, quando é que eu sei que meu garoto não aprendeu? Quando ele é reprovado. Então eu preciso ter dados, informações, a gente precisa ter na ponta da mão, ajudar o professor a qualificar. A gente precisa tirar da tônica, a prioridade para mim não é reformar a escola, não é botar ar-condicionado, não é dar tablet. Prioridade é qualidade de ensino. É preparar o nosso professor, é dar suporte, é fiscalizar, é gerenciar a rede, é trabalhar com indicativos, é trabalhar com inteligência. Vou dar um exemplo para você. A Suécia, este ano, tirou os tablets das crianças e voltou ao livre impresso. Certo, eu vi Tá certo? Pois é, então veja bem, lá no primeiro mundo, no país mais rico do mundo, com as melhores qualidades dos índices de vida e de educação,
ele está tirando o tablet, porque a criança não lia, a criança não conseguia fixar e não se concentrava. E aí a gente está aqui na ideia do tablet, por exemplo. Então é uma discussão que eu quero fazer como vereador. Agora, para além da educação, você também tem um debate, está com uma ideia de democratizar a questão dos medicamentos. Aqui. João Pessoa tem esse projeto de entrega de remédio em domicílio e tal, não sei o que. Você quer avançar nisso interessante. Ou é outro caminho? Pronto, você é interessante nisso aí. Veja bem, eu, junto com o procurador Luiz Henrique Targino, que era procurador da saúde em Minas Gerais, ele era procurador federal, e junto com outros colegas dele, tal, por acaso ele é meu genro, e trabalhando lá em Minas e tal, e eu recebi uma demanda, que era o quê? Eles tinham dificuldade. Por exemplo, ele, meu genro, por exemplo, trabalhava aí com uma média de milhares de processos por mês. São mais de 30 mil processos em Minas Gerais, e aqui também, pedindo atendimento na questão do medicamento, fornecimento de medicamento pelo SUS. E a gente identificou que a maioria dos problemas era porque, quando a prefeitura tinha a obrigação de fornecer, se demandava o Estado. Quando era o Estado, demandava a prefeitura, e aí vai. Então, isso gera processos que retardam, que custam, que tramitam durante anos e que não se resolve, e a pessoa às vezes até falece. Então, nós desenvolvemos, por exemplo, um aplicativo, tem um livro, mandei até para você, a gente deve fazer um lançamento aqui em João Pessoa, que o Luiz Targino, junto com os outros colegas, escreveram, e eu fiz o prefácio e tal, e a gente desenvolveu um aplicativo para facilitar. Porque você tem uma doença e essa doença, qual é o remédio, qual é o tratamento, qual é a indicação, quem tem a obrigação de fornecer. Então isso, o livro vai explicitar isso aí. Então isso é o quê? Não tem dinheiro, não ganhamos nada com isso e tal, mas é exatamente a vontade de contribuir. A minha educação, a minha formação e a minha atuação vai no sentido de ajudar, de contribuir. Eu quero ser útil, eu quero me sentir sendo necessário e útil. E aí eu volto para a primeira pergunta que você me fez, por isso eu sou candidato. Tá aí, professor Paiva, eu desejo boa sorte aí nessa caminhada aqui em João Pessoa nessa eleição. Obrigado pela presença. Abraço, sucesso. Bom demais. Bom, vamos rapidinho para o intervalo. Próximo bloco a gente vai falar sobre o PSOL, que está aí rachado, tem uma parte querendo candidatura própria da prefeita com Celso Batista e outra parte querendo aliança com Luciano Cartacho. Vamos ver o que vai dar nessa novela do PSOL. Agora um minutinho e a gente volta aqui no Rede Verdade.